Shangri-La Frontier é o melhor anime de jogo já criado. Acompanhamos aqui a história de Hakuro Hizutomi, um jovem viciado em jogos ruins, principalmente naqueles bugados, sim, jogos da Ubisoft / EA Games. E um belo dia ele acaba dando oportunidade a um tal de Shangri-La Frontier, conhecido como o Jogo Divino, que tem mais de 30 milhões de jogadores ativos, coisa que claramente é impossível, né? E agora com o nome de Sunraku, um homem com cabeça de pássaro, veremos o mesmo desbravando o tal do Jogo Divino. Shangri-La Frontier é um dos raríssimos casos onde um anime consegue emular toda a atmosfera de um MMORPG, trazendo o sentimento de aventura, descobrimento, trabalho em equipe, frustração e, acima de tudo, o prazer da conquista. E tudo está perfeitamente balanceado. Como o título do vídeo sugere, esse é, na minha opinião, o melhor anime de jogos já criado, e ao longo desse vídeo irei tentar convencer você a aderir a essa ideia também. Inclusive, o vídeo de hoje foi escolhido em uma votação na aba comunidade, vencendo até mesmo de Saô. Você realmente me enche de orgulho. Então fica ligado lá para as próximas novidades. Também fica ligado em deixar o dedo nesse like, comentar e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Após criar uma conta no Shangri-La Frontier, o nosso menino Sunraku começa a explorar o jogo, entendendo e aprendendo as suas mecânicas como um verdadeiro gamer raiz. E diferente de outros vídeos aqui no canal, onde eu dou foco na história e como ela vai prosseguindo, em Shangri-La Frontier não temos muito disso, pelo menos não inicialmente, já que, bem, isso é só um jogo e o que define o objetivo nessa mídia é o próprio jogador, no caso aqui o Sunraku. Então vamos acompanhando simplesmente o dia a dia de um gamer entrando em um MMORPG e o jogando, onde ao longo da narrativa você vai vendo cada vez mais tanto o nosso protagonista como nós mesmos se conectando e emergindo nesse mundo, ao ponto de que paramos de tratar esse como apenas um jogo e sim como um mundo à parte. Uma das coisas mais interessantes de Shangri-La Frontier é a forma que os eventos vão se desenrolando nessa realidade, já que tudo é tão orgânico e bem feito que literalmente sentimos a sensação de escapismo, coisa que os MMOs tinham a capacidade de nos proporcionar, mas em um grau bem menor do que presenciaremos aqui, já que os personagens estão literalmente entrando nesse outro mundo através de um aparelhinho bem similar a outras coisas que a gente já viu, né? Mas diferente dessas outras obras, aqui é muito mais leve e focado na parte da magia dos mundos ficcionais, tanto que vira e mexe Shangri-La Frontier mostra o mundo real para lembrar que isso é apenas um jogo e eles estão fazendo isso apenas por diversão, apesar que a todo momento vem aquela sensação de eles vão ficar presos em algum momento nesse mundo. Coisa que nunca de fato acontece. E justamente nesse ponto mora talvez um pequeno defeito, que é o fato dessa obra ser apenas um jogo, que não tem nenhum risco real e também não possui uma grande história por trás, no caso dos personagens, porque o jogo tem sim uma boa história, mas já no vídeo falamos sobre isso. Muitas pessoas acabaram não curtindo esse tipo de história, já que, poxa, sem riscos e algo que nem sequer é real de fato, como diabos eu me importaria com o que está acontecendo? Bem, esse ponto é bem relativo, já que depende de pessoa para pessoa, mas ao meu ver, não tem problema uma obra ter isso, porque o mais importante de tudo, acima de uma boa história, de bons personagens, de qualquer coisa, é se a obra entrega o que ela promete. Se é uma obra de comédia, que ela entregue comédia. Se é uma obra de garotos bonitões, que ela entregue garotos bonitões. E se é uma obra de jogo, que tenha um jogo sendo jogado. Shangri-La Frontier nunca prometeu ser uma obra séria e muito menos um isekai. Porque sim, eu vi uma galera criticar esse anime por não ser um isekai. Que loucura! A premissa daqui é mostrar um jogo e os personagens se divertindo nele. E tal coisa, Shangri-La Frontier faz muito bem. A maioria das obras que se propõem a ser de games, ou pelo menos parcialmente baseadas, tende a ter um pequeno defeito quase crônico, que é os autores parece que nunca jogaram o jogo. E eu não tô nem brincando, o modo que eles tratam as mecânicas, habilidades e até o próprio cenário em si provam que os desgraçados, com todo respeito, nunca abriram a porcaria de um jogo para saber como é. A prova viva disso é os animes Isekai, que muitos deles são parcialmente baseados em jogos, porém isso é só no papel mesmo, porque na prática é
horrível. Recentemente eu acabei vendo Deathmatch do Parallel World Rhapsody, que basicamente é a história onde um cabra fica preso dentro de um MMORPG, e esse anime tenta emular um jogo, mas não consegue. É esquisitíssimo na verdade, por mais que tenha alguns pontos que eu certamente elogiarei quando trazer um dia um vídeo dele. E olha que esse aqui é um dos melhores. Imagina só se eu estivesse falando de Sword Art Online. Ah, meu amigo, quando o vídeo dele sair, eu vou falar muitas verdades. Aguardem. Lógico, teoricamente é muito difícil emular coisas de jogos em outras mídias, mas escuta aqui, amigão, Sanglar consegue. Galera, pra quem jogou muito MMORPG, sabe o sentimento que é passado quando você joga, desde conseguir um item novo, desde aprender uma nova habilidade, até mesmo upar ou enfrentar inimigos. E essa obra consegue passar exatamente a mesmíssima emoção, pegando várias dessas mecânicas e as utilizando no combate, no dia a dia, até mesmo na estrutura do mundo, que é basicamente um MMO. Não acredita em mim? Pois tome-lhe exemplos. O design das criaturas é muito MMO. Podia ser só um goblin genérico igual a todas as outras criaturas de fantasia que lança por aí? Podia. Não. Podia ser só uma serpente como um gigante? Podia, mas não é. E até mesmo aquelas criaturas esquisitíssimas que você já viu nos MMORPGs estão presentes aqui. E saibam, isso é só a ponta do iceberg. Habilidades, equipamentos, cenários, até mesmo as roupas lembram esse bendito gênero de jogos. Dá para perceber que o criador da obra teve todo um cuidado meticuloso na hora de fazer cada um dos elementos presentes aqui. E talvez o mais interessante deles, que eu acabei mencionando um pouquinho antes, é a história. Todo mundo que jogou um MMORPG sabe que tem que ter uma história por trás. Você vai ler ela? Nem ferrando. Muito texto, pouca ação. Mas o que importa é que ela tá lá e é importante para a atmosfera e imersão. E Sanglar Frontier também possui essa característica de MMOs, e eles fazem isso muito bem. Anteriormente eu tinha mencionado que Sanglar Frontier não tem história. Bom, isso é uma afirmação um pouco errônea, já que por mais que os 3 ou 4 personagens principais tenham objetivo no jogo ou fora dele, não necessariamente é algo que podemos destacar, servindo mais para contexto mesmo, mas a história do jogo, essa sim é interessante. Primeiramente, saibam que as histórias em MMOs são contadas através de vários textos, tendo o protagonista como seu centro. E aqui é exatamente da mesma forma, porém é feito de um modo tão orgânico que não parece apenas um NPC contando um monte de besteira, mas sim um personagem real conversando diretamente com você. Quer dizer, você não, né? Os protagonistas, vocês entenderam. A imersão causada nessas cenas faz nós, telespectadores, mais uma vez esquecemos que isso aqui é um anime focado em jogos e acharmos que na verdade é uma obra de fantasia. E eu sei que parte de vocês podem voltar para aquele negócio de mas podia não ser um MMO, mas sim um mundo paralelo. E sim, podia ser, mas essa aqui não é a proposta da obra. E sabe de uma coisa interessante? Tudo isso que eu falei não é o ponto mais impressionante de Sanglar Frontier, por mais que tudo citado seja o complemento que certamente faz essa obra brilhar, já que na verdade Sanglar Frontier é uma obra de ação, focada em lutas, combates, porradaria, e tudo isso que eu falei no vídeo só serve para justificar a pancadaria rolando, que diga-se de passagem é belíssima, mas nunca esquecendo de emular um MMO. A produção presente aqui é simplesmente absurda, ao ponto de que até obras mais famosas que estavam lançando junto, como o Solo Leveling, não chegam a 10% do que a gente vai ver aqui. Isso aliado a cenários que realmente parecem de outro mundo, trazem simplesmente uma experiência épica. E a trilha sonora consegue acentuar ainda mais esse ponto, fazendo vários momentos brilharem incessantemente. Tem uma cena que o chefe dos coelhos lá tá meio que fabricando, encantando arma, e nessa cena você vê ele cantando e a trilha sonora de fundo vai acompanhando as batidas do martelo na forja. Sério, eu simplesmente fiquei incrédulo e arrepiado com o que eu estava vendo. Essa é uma das cenas mais belas e mágicas que eu já vi em uma obra de fantasia. E olha que Sanglar Frontier não é nenhum exatamente. Isso sem contarmos as aberturas, que são uma delícia. Elas trazem todo o hype e sentimento game adormecido dentro de nós. A sensação que você vai querer ter é chegar lá no Dark Souls e solar o boss escutando "Parry, parry now, this is my
style, praying the games all night, rotten gaito, foi mal dogs, eu não sei cantar. E todo episódio você já começa com hype lá no talo, graças às belíssimas aberturas. E essa questão de trilha sonora acaba casando muito bem com os combates, que tem alguns bem interessantes ao longo de toda a obra, como o do Lai com o Guardião da Noite, aquele tubarão esquisito da lama, o Homem-Árvore e vários outros que poderíamos ficar o dia todo comentando sobre. Porém, me limitarei a falar apenas sobre não só a melhor batalha de Sangue La Frontier, como uma das melhores de todos os animes. Contemplem o combate contra o Eremon, o Guardião da Tumba. Absolute Cinema. Isso resume todo o combate. Simplesmente Absolute Cinema. A coreografia, contexto, dificuldade, preparação, estratégias, história, trilha sonora, design, e coloque todos os outros pontos positivos que você conseguir imaginar aqui, que vão estar totalmente certos. A batalha contra ele é simplesmente animal. Dá pra sentir na pele toda a dificuldade de enfrentar um dos seres mais absurdos de todo o game. A estratégia mirabolante que os três personagens principais vão se utilizando para enfrentar esse inimigo condiz perfeitamente bem com a grandiosidade que ele representa. E sendo sincero, eu sinto que não sou capaz de passar o quão foda é essa luta apenas com palavras. Então, acabar o vídeo, vão lá assistir. E sim, a luta é bem longa e dura alguns episódios, mas vai por mim, é uma das melhores que você vai ver nos animes. Inclusive, essa luta mostra um ponto bem legal do Sangue La Frontier, que é o quão bem a obra consegue distribuir a importância entre os personagens principais. É comum, infelizmente, as obras de hoje em dia não conseguirem dosar a importância entre cada um dos personagens. Isso em obra grande, viu? Não é One Piece. Ó, tô de olho em você, dogão. Infelizmente, Sangue La Frontier não cai nesse problema. Por mais que sim, o personagem principal e que mais vai ter destaque é o Sunraku, a Pessilgon e o Katsu não vão ser escanteados e nem sequer diminuídos pela presença do protagonista, já que todos são equiparáveis, cada um tendo uma qualidade, um defeito e o seu momento de brilhar. A relação entre os personagens também é algo que eu adoro muito, já que aqui não cai naquele clichê de ai, romancezinho chachalento que está impregnando todas as obras de fantasia atual. Aqui nós temos uma relação de brotheragem entre um trio, com muita zoeira, brincadeiras e coisas que você realmente fazeria em um jogo com seus brothers. Tal coisa precisa ser apreciada, já que infelizmente atualmente os autores estão cada vez menos conseguindo gerar uma atmosfera de união entre um grupo que não tenha romancezinho no meio. Ai, é bem lamentável, dog. Conclusão antes que o vídeo fique mais triste. Sangue La Frontier é incrível, sendo um dos melhores animes de ação dos últimos tempos e o melhor na questão de emular um jogo online, tendo uma boa produção, ótimos personagens e uma história bem leve com um ótimo ritmo. Particularmente eu recomendo bastante esse anime, principalmente para pessoas que gostam de MMOs ou pelo menos já jogaram um. Para quem se interessou, Sangue La Frontier está disponível totalmente dublado lá na Crunchyroll, uma dublagem que, diga-se de passagem, é muito boa, porém saiu de uma forma meio esquisita, já que simplesmente o anime não foi simultaneamente dublado e quando chegou no seu último episódio, simplesmente eles foram lá e tacaram tudo de uma só vez, destruindo totalmente o hype que podia causar essa dublagem. Eu nunca vou entender a dona Crunchyroll. Obrigado por assistir até aqui e caso tenha sugestão de novos vídeos para o canal, é só deixar aí embaixo. É isso aí, galera, valeu, falou, e agora com o novo microfone.